e oração. Estamos usando um livro chamado Conectados. E desde o começo nós já vimos a questão onde Deus criou o homem com um propósito eterno, e só que deu o livre-arbítrio para o homem. E esse livre-arbítrio fez com que o homem escolhesse desconectar-se de Deus. E quando ele se desconectou de Deus, ele trouxe uma tragédia para a raça humana, porque aí então o homem começou a se reproduzir, homens e mulheres desconectados de Deus. E aí vem Jesus, e quando Jesus vem, Jesus declara: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então Jesus veio para restaurar essa condição na vida humana. Mas sabe, irmãos, eu estava pensando hoje, nesses dias todos, a respeito dessa questão, o quanto nós precisamos de revelação, o quanto nós, igreja já estabelecida, precisamos dessa revelação. Porque qual que é o propósito de Jesus ter vindo aqui na terra? Sabe, o propósito de Jesus ter vindo aqui na terra é exatamente manifestar a imagem e semelhança de Deus. Sabe, Ele era o Deus vivo, Ele era o Deus que se fez homem e habitou entre nós. Mas vamos entender isso aqui, porque muitas vezes eu estava pensando: nossa, eu me converti deixa eu tentar lembrar aqui, faz um cadinho de tempo, 40 anos atrás. 40 anos faz tempo, né? Eu fiquei pensando: Deus, por que eu não tive essa revelação anteriormente, hoje? E Deus falando comigo na oração, tal, você tinha a palavra, você só não buscou entender e compreender esse propósito. E de tempos em tempos, então, Deus traz uma medida nova de revelação a todos nós como igreja. E esse é o tempo, irmãos. Nós estamos aqui para declarar para esta nação que é chegado o reino dos céus. Amém. É chegado as boas novas de salvação para a vida das pessoas. Mas mais do que isso, é chegado a natureza de Deus dentro de cada um de nós. Queria que você lesse comigo a palavra lá em Gênesis, lá no capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, versículo 26. E então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Hoje saltou aos meus olhos essa palavra aqui, essa palavra aqui, conforme. Conforme. Você pode repetir comigo: conforme? Conforme. Então preste bem atenção nisso, é muito importante nós entendermos o que diz a palavra de Deus. Depois nós vamos lá para Romanos 8, 29. Romanos 8, 29 diz assim: olha, porque os que dantes conheceu, o que anteriormente conheceu, desde antes da fundação do mundo, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Hoje, quando eu estava lendo a palavra, preparando, foi conforme. E lá em Romanos 12, 1 e 2, a palavra de Deus fala que é para nós não sermos o quê? Conforme. Então o que essa palavra conforme significa? Da mesma forma. Da mesma forma. Sabe? Conforme, da mesma forma. Então não seja conforme este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E nesses dois versículos aqui, irmãos, nós percebemos o propósito eterno de Deus. Sabe, Deus é um Deus eterno, e Deus tem um propósito eterno. Sabe, a intenção de Deus quando criou o homem era exatamente essa, de ter uma grande família, de muitos filhos, conforme a sua imagem e semelhança. Sabe, Deus queria encher toda a terra com uma família que expressasse a sua imagem, que expressasse a sua glória, a sua autoridade. E então Ele criou Adão, a sua imagem, Adão e Eva,
foram criados à imagem de Deus. E um princípio que desde o começo da criação é que cada um iria reproduzir segundo a sua espécie. Então Adão e Eva, Deus-se ordem a eles que eles crescessem, frutificassem, enchessem a terra, ou seja, eles reproduziriam conforme a sua espécie, sabe, se multiplicariam e seria dessa forma. Então esse é o princípio. Mas nós conhecemos aqui, na verdade todos nós conhecemos a triste história, né, do pecado, que na verdade veio e desconectou o homem de Deus, desconectou o homem do propósito eterno de Deus, sabe, porque esse pecado de Adão, ele foi assim uma intromissão terrível, sabe, diabólica no propósito de Deus. E por meio dele, o que aconteceu com o homem? O homem se tornou culpado, o homem se tornou alvo da ira de Deus, merecedor de todo castigo, sabe, foi expulso da presença de Deus, saiu da presença da glória de Deus, porque a palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. Então o que restava somente para o homem? Morte. E Jesus fala isso lá em João 10:10. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas houve uma consequência pior ainda, maior para a vida do homem, porque não foi somente o problema do pecado, né, que o fez, se tornou pecador, se tornou alguém assim, estragado para o propósito de Deus. Então, na verdade, o pior é o seguinte: não posso mais contar com esse homem, não posso mais contar com a raça humana, porque esse homem perdeu a imagem. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Quando Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele andou pelos seus próprios caminhos e perdeu a imagem, sabe, se tornou uma outra criatura. A palavra de Deus fala que ele se tornou o homem se tornou uma criatura terrena, animal e diabólica. Isso que se tornou o homem, sabe, não era mais aquele mesmo homem que Deus havia criado, sabe, estava morto para Deus, estava inútil para o propósito de Deus. E todas as pessoas, todos os homens que não têm a vida de Deus estão inúteis para o propósito de Deus. Então, como cada um reproduz a sua espécie, foi assim que Adão foi reproduzindo, sabe, uma raça corrompida, uma natureza caída, uma descendência arruinada. Agora, será que Deus desistiu do seu propósito, irmãos? Não. Alguém pode dizer: Deus não desiste nunca? Deus não desiste nunca. Repita novamente isso. Deus não desiste nunca. Deus nunca desiste do seu propósito. Seu propósito é eterno. Então o que Deus fez? Sabe, Deus deu um jeito de se encontrar com o homem novamente. Sabe, como que estava o homem antes de Deus se encontrar com ele? Sabe, onde ele deixou de ser útil para o propósito eterno. Lá em Efésios 2:1, a partir do versículo 1, diz assim: e ele vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos dessa mesma forma, nos nossos desejos da carne, fazendo a vontade da nossa carne e de pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também o são. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie,
porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela, desde antes da fundação do mundo. Então, irmãos, como que era a nossa natureza? Como que é a natureza dessas pessoas nesse mundo sem Deus? Sabe, é dessa forma, uma natureza diabólica. Éramos contrários a Deus, sabe, nas nossas vontades, nos nossos pensamentos. Desde que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele andou pelos seus próprios caminhos. E é assim que a humanidade anda, é assim que a raça humana anda pelos seus próprios caminhos. Eu ando da maneira como eu penso, da maneira como eu acho, da maneira como eu gosto, da maneira como eu quero. Eu faço o que eu quero. Sabe, essa é a natureza humana, a natureza caída, sabe, bem diferente dos caminhos do Senhor, porque o caminho do Senhor é perfeito. Amém. O caminho do Senhor é perfeito. Então essa palavra diz que nós éramos filhos da ira. O que é filho da ira? É aquele que está condenado, que está debaixo de condenação, não há salvação para ele, sabe, não querem saber do Senhor. Agora, quando nós encontramos com Jesus, tem alguém aqui que já se encontrou com Jesus? Amém. Novamente? Quantos se encontraram com Jesus? Amém. Então, quando você se encontra com Jesus, você se encontra com as boas novas, Aleluia. sabe, do Evangelho. E a partir desse momento, sabe, a sua natureza é mudada. Você era tudo aquilo que a palavra de Deus diz aqui: estragado, caído, inútil para o propósito de Deus, mas você se encontrou com o Evangelho, você foi restaurado, a sua natureza foi mudada. E sabe o que é melhor? Deus pôs em nós agora que é a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Diga isso para o seu irmão: você tem a mente de Cristo. Então, irmãos, embora o homem tivesse se afastado, o homem tivesse pecado, saiu da presença de Deus, sabe, Deus não desistiu do homem, porque Deus não tem vários planos. Deus só tem um plano, Deus só tem um propósito, e Ele é eterno, sabe. Deus não criou um novo alvo, Deus não abriu mão do que Ele queria desde o princípio. E eu gosto muito de uma ilustração que fala assim, olha, de um casal que eles iam para uma festa de casamento. Então eles deram banho na criança, uma criança de 4, 5 anos. Deram banho na criança, puseram ela ali no sofá, e naquele momento deu uma tempestade. E eles foram terminar de tomar banho e trocar de roupa. E aquela criança saiu, aproveitou, viu a chuva, saiu, e no gramado sentiu uma poça de lama. Aquela criança correu e... Você dá risada, né, Guilherme? Acho que você já fez isso, hein? E foi, mergulhou na lama, se sujou todo. A roupa novinha que a pessoa tinha comprado para a festa do casamento, aquela criança se sujou tudo. Aí os pais, na hora que desceram, olharam ali, a criança não estava no sofá. Olharam pela vidraça da sala, estava ela lá se enrolando na lama. Acabou a festa, né, irmãos, para aquela família? O que os irmãos acham? Não. O que poderia ser feito então? Dá um banho na criança. Pegar a criança, dar um banho na criança, trocar de roupa, que seria aquela novinha, e voltava para o propósito. Voltava para onde? Para a festa. Sabe, irmãos, é uma ideia errada na igreja, de que o propósito eterno de Deus é a salvação do homem. Esse não é o propósito eterno. O propósito eterno é que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E Jesus veio para restaurar isso. Jesus veio para dar banho às crianças. Aleluia. Por isso que quando você recebe Jesus, você passa pelo batismo, lá morre a velha natureza e ressurge um novo homem para andar em novidade de vida. Aleluia. Sabe, assim que Deus fez. Então, salvação, irmãos, ela não é o propósito eterno. Porque se fosse o propósito eterno, então Deus ia fazer assim: bom, eu vou criar o homem, ele vai cair, vai pecar, e depois eu venho salvar ele. Não, a salvação foi, na verdade, um acidente de percurso. Sabe, um acidente. Aí Jesus veio como homem,
para restaurar essa condição. Sabe, aos 30 anos de idade, Jesus se batizou. E ouve-se uma voz do céu: esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. Sabe, e você, quando recebe Jesus, você se batiza, você se torna um filho amado em quem Deus tem prazer. Sabe, Deus tem prazer na sua vida. Você crê nisso? Amém. Então diga isso para o seu irmão aí do lado: Deus tem prazer em você. Creia nisso. Deus tem prazer em você. Então, olha, como é que Deus fez isso, né? O primeiro homem, Adão, foi feito um ser vivente. O último Adão, porém, foi feito espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem do céu, tais também são os outros homens, são celestiais. Percebe? Pelo novo nascimento. No dia que você recebeu Jesus, você nasceu de novo, né? Porque até então você nasceu da carne. Quem nasce da carne é carne. Quem nasceu da carne é carne. Pertence à raça de Adão. Sabe, uma raça caída, estragada e inútil para o propósito de Deus. Mas pelo novo nascimento, sabe, nós nos tornamos participantes de uma raça celestial. Amém. Sabe, o Senhor nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais. Essa é a posição que nós estamos, acima de todas as coisas, de todas as dificuldades, de todos os problemas. Alguém pode falar: pastor, mas tem um monte de problema. Mas você está sentado com Cristo na região celestial. Você só precisa entender que essa é a posição que Deus te colocou. Porque quem é nascido do Espírito é Espírito. Quantos Espíritos nós temos aqui nessa manhã? Amém. Você é Espírito, que tem uma alma e que habita num corpo. Amém. O corpo todo mundo está vendo, né? Coloca, se você puder aí, se tiver medo, se tiver em família, coloca a mão do lado e vê se o corpo está aí. Está do lado. Tem uns corpos maiores, tem uns corpos menores, né? Mas está aí. Amém. Está aí. Então o corpo todo mundo está vendo. O Espírito, a gente só vê o Espírito quando alguém anda no Espírito. Porque quem anda no Espírito não satisfaz o desejo da alma. Mas a alma a gente vê, né? Não vê a alma? Sabe? Os olhos são janela da alma. Se alguém, quando fica bravo, o olho dele fica normal, né? Fica não? Então é exatamente isso. É a manifestação da alma. Sabe? E a palavra de Deus fala que é a carne. A carne se manifesta através do quê? Da prostituição, da impureza, da lascívia, da ira, das contendas, facções, briga, gritaria, glutonaria e muitas outras coisas semelhantes a essa manifestação da alma. Por isso a palavra diz: andai em espírito, para não satisfazer o desejo da alma. Então nós chegamos na vida do Espírito. Sabe, você recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Amém. Você recebeu, é como lá no Éden, irmãos, quando Deus criou o homem, a imagem e semelhança, Deus formou do pó da terra um boneco. A vida estava em Deus, o caráter de Deus, a semelhança de Deus foi soprado no homem, e o homem se tornou alma vivente. Sabe, no dia que você recebeu Jesus, sabe o que aconteceu com você? Você recebeu o sopro do Espírito Santo. O Espírito Santo entrou dentro da sua vida. Está aí, é inseparável. Não há o que separa. Você pode até entristecer o Espírito, mas não tem como, porque o Espírito veio morar no seu Espírito. Você foi amalgamado, misturado. Por isso que a palavra de Deus fala agora: precisamos andar no Espírito. Então, por esse novo nascimento, nós nos tornamos participantes, sabe, do Espírito. E a palavra diz que quem está em Cristo é o quê? Lembra? A criatura velha de Adão, inútil para o propósito eterno de Deus. Inútil. E aí Deus vem, você se encontra com Ele, Ele te escolhe, e você recebe o sopro da vida.
E agora quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas, do velho Adão, da velha natureza, se passaram e tudo se fez novo. Jesus vem dar um banho na criança e faz dela que nova criatura. Ele fala: agora aguarda que nós vamos para a festa, nós vamos para as bodas do Cordeiro. E hoje está mais perto que ontem. Aleluia, amém. Irmãos, o tempo está acelerado. O tempo está acelerado. Nós precisamos, sabe, atentamente perceber isso para cumprir o propósito de Deus. Sabe, quando o homem se encontrou ali com Deus, quando você se encontrou com Deus, foi um divisor de águas. E a partir daí, sabe o que Deus ordenou? Ordenou vida na sua vida. E vida em? Fala para o seu irmão aí, você tem vida e abundância dentro de você. Puxa vida, hein? O que você tem, irmão? Vida e abundância, muita bênção. Nós estamos no começo. Daqui a pouco nós vamos estar com uma igreja bem avivada, bem pentecostal, cheia do mover de Deus. Onde os irmãos vão declarar isso. Sabe, fala para o irmão, acorda para a vida. Lembra que nós, na outra semana, quando nós ministramos, qual foi uma frase que eu li mesmo na palavra? Onde o apóstolo Paulo fala: rogo-vos, irmãos, muda essa maneira de pensar, muda a sua maneira de pensar. Então, irmãos, a vida de Deus está aqui dentro de nós. Amém, amém. Pronto, desesperada para se manifestar nesse mundo. Sabe, o Pai nos inseriu novamente no seu propósito, sabe, e começou então o processo de transformação, sabe, de santificação. Começou o processo de crescimento. Sabe como que Deus nos trata agora? Deus não nos trata como nós somos, Deus nos trata como nós seremos. Sabe como que Deus nos trata? Justificado, lavado, redimido pelo sangue de Jesus, aperfeiçoado. É assim como Deus nos trata. Deus não nos olha assim: mas esses não estão escangaiados da vida, né? Escangaiado. Qual que é a outra palavra mesmo? Escangaiado? Um monte de palavras assim. Deus não olha para você desse jeito. Ainda que nós temos olhos naturais para olhar para a vida dos irmãos, aquele irmão, aquela irmã. Sabe como que Deus olha para você? Filho amado, eu tenho prazer em você. Amém. Eu tenho prazer. Mas, irmãos, para que isso aconteça, sabe, para que Deus olhe, na verdade, não como nós somos hoje, mas como nós seremos. Deus já olha assim, aperfeiçoado em Cristo Jesus. O que Deus faz? Sabe, Deus nos coloca onde? Na família dele. Na família, sabe, para nós nos relacionarmos. Porque através dos relacionamentos dentro da família de Deus é que nós nos tornamos semelhantes a Jesus. Sabe aqui, família que nós falamos é a igreja, somos nós. Somos famílias, somos família de Deus. E dentro dessa família, sabe, Deus coloca pessoas para falar em nossas vidas. Porque o alvo de Deus, o propósito eterno de Deus, qual é? Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Eu combinei com a Glaucia. Glaucia, os outros nem vão dar conta de falar. Tá? Então, quando eu falar, você fala aí. Tem mais alguém aí que aprendeu com a Glaucia? Amém. Qual que é o propósito eterno de Deus? Ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Olha, você faz parte dessa família. Amém. O alvo, o propósito de Deus é que você seja o quê? Semelhante a Jesus. Semelhante a Jesus. Está entendendo? Amém. Fala para o irmão aí, você é semelhante a Jesus. Você crê nisso? Você tem fé para isso? Amém. Mas aí alguém fala: pastor, mas eu estou meio arruinado, nome sujo na praça, de vez em quando eu tomo umas e outras, eu estou meio, de vez em quando eu brigo no trânsito, na fila do supermercado. Não sei se isso acontece lá no Brasil, porque lá no Brasil é terrível, irmão. Fila de supermercado, fila de trânsito, para tudo, e não sei o que lá. Os brasileiros são bravos demais. Mas aqui não, graças a Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Olha aqui, ó. Nós amamos essa nação. Aleluia. Alguém viu uma barata, uma coisa? É isso?
Fique tranquilo, que também é poucas. Aqui são poucas. Já teve pior, né? Tem que dar um inseticida. Pior é outros bichos, né? Mas amém. Irmãos, sabe, Deus nos colocou na família. Qual que é o propósito eterno de Deus mesmo? Ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Que é Deus, filho semelhante a Jesus. Amém. Aleluia. Você tem que declarar, você tem que profetizar. Você não pode olhar para a sua vida ou para a vida do seu irmão com os olhos naturais, porque não é assim que Deus enxerga, não é assim que Deus vê. Mas, sabe, Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz assim, lá no capítulo 4, versículo 1 e 16, de 1 a 16, 4, de 1 a 16: como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes, dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, pois há um só corpo e um só Espírito, assim como foste chamado. É uma só fé, há um só Senhor e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida essa graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu triunfante às alturas, mata baratinho, filho, vai. Nossa. As irmãs, por favor, não corra, não grite, não mate, não morra. Pode fazer igual a Ana. Nossa, nós estamos aqui na live aqui, né? Falando que tem. Todo mundo, irmãos, não sei se acontece isso aí por aí, mas não, vamos parar com esse negócio de filmar isso aí. Bom, tá bem, alguém vê ali, depois apareceu um fortão corajoso, depois, né? Você não vai que sai todo mundo correndo atrás da bichinha, ela é só umazinha. Mas, irmãos, então voltando aqui, ó, cada um de nós foi concedido a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu triunfante às alturas, levou cativo os cativeiros e deu dons aos homens. O que significa isso? Que ele subiu? Senão é aquele que desceu às profundezas da terra, aquele que desceu mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com fim específico. Qual é? Aperfeiçoamento dos santos para a boa obra do ministério. Para que o corpo de Cristo, quantos fazem parte do corpo de Cristo? Amém. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Irmão, sabe o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos sendo edificados. Sabe quando nós vamos à célula? Nós estamos sendo edificados. Sabe quando nós participamos de um evento, de uma conferência, de um encontro? Nós estamos sendo edificados. Sabe quando nós estamos nos relacionando e às vezes nós encontramos alguém, né, diferente de nós? Nós estamos sendo edificados. Sabe quando um se comporta da maneira como você não espera que ele se comporte? Você está sendo edificado. Até que todos nós. Então, nesse tempo, o que Deus está fazendo? Nos edificando para que todos nós alcancemos a unidade da fé. Amém. Da fé. Sabe aquela fé que nós falamos assim: olha, Deus tem o melhor para a sua vida. Ah, pastor, minha família, meu marido, meu filho, minha doença, meu periquito, meu papagaio, minha tartaruga. Até que todos nós cheguemos à unidade da fé. Irmãos, nós precisamos ter uma fé única como igreja. Amém. Sabe, nós estamos aqui para fazer diferença nessa nação. Amém. Nós estamos aqui porque Deus nos trouxe aqui. Deus não nos trouxe aqui para ganhar dinheiro, porque também nem é um bom lugar para ganhar dinheiro. Quem quer ganhar dinheiro vai para os Estados Unidos. Quem quer ganhar dinheiro vai lá para... Onde a pessoa, a irmã lá foi? Ela ganha 16,50 a hora para a Bélgica. Bélgica não, lá na Holanda, né? Então, aqui tem gente que ganha 2,50 a hora. 3, alguns ganham um pouquinho mais, um pouquinho menos.
Então, na verdade, irmãos, Deus nos trouxe aqui para sermos edificados como família, como igreja, para fazer diferença, sabe? Para manifestar a glória de Deus neste mundo. Alcancemos a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus. Irmãos, nós precisamos conhecer Jesus. Pergunta para o seu irmão aí, você conhece Jesus? O próprio Jesus perguntou para os discípulos: o que as pessoas dizem que eu sou? Ah, tu és um profeta, tu és o Elias que reencarnou, tu és o João Batista, tu és aquele. E vocês, o que dizem que eu sou? Alguém se levanta ali e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado Simão Barjonas, porque você recebeu essa revelação. E porque você recebeu essa revelação, é isso que eu te dou o quê? As chaves do reino. Quantos querem a chave do reino de Deus? Amém. Então você precisa dessa revelação. Jesus é o Cristo. Sabe o que é o Cristo? Jesus é aquele que veio para cumprir um propósito, sabe, restaurar a raça humana, nos inserir na família de Deus, ao conhecimento do Filho de Deus. Chegamos, até que todos nós chegamos o quê? Maturidade. Maturidade. Irmãos, porque é o seguinte, é terrível. Como eu já faz 40 anos que eu estou na vida da igreja, e mais de 25 anos de pastor, tem gente que eu encontro por aí, eles ainda estão, sabe de que maneira? Na mesma praça, no mesmo banco, nas mesmas flores, no mesmo jardim. Irmão, mas há 30 anos eu conheci você tinha esse problema, sem crente, isso continua com o mesmo. Então Deus deu dons aos homens, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, sabe, o pleno conhecimento do Filho, a maturidade, até que todos atinjam a plenitude de Cristo, sabe, a medida de Cristo. Então o propósito é que nós não sejamos mais como crianças, levados de um roda em roda por um vento de doutrinas, jogados de lá para cá por esses ventos, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Jesus. Pois dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se em amor, à medida em que cada um faz a sua parte e realiza a sua função. Então o alvo de Deus é que todos nós cheguemos à estatura de varão perfeito. Mas cada membro do corpo, cada membro da família faz a sua parte, irmãos. Sabe, então Deus nos inseriu na família. Sabe por que você está na igreja? Você não está na igreja para prosperar. Você não está na igreja para ter uma religião. Você não está na igreja para não ir para o inferno. Tem gente que vem para a igreja porque tem medo de ir para o inferno. E eu quero dizer algo para você: se você recebeu Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, nada mais muda. Aleluia. Sabe, você recebeu a salvação de Deus. Amém. E para que você ande firmado nesse propósito, você precisa mudar a sua mentalidade. Então Deus nos inseriu e Deus nos deu uma ordem. Então você está na família de Deus e agora você tem uma ordem. Quantos já estão na família de Deus? Amém. Amém. Então o que a palavra diz agora lá em Mateus 28, 18 e 20? Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais ainda, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Quem que está conosco todos os dias? Jesus Cristo. Fala para o seu irmão, para a sua irmã: Jesus está com você. Jesus está com você. Não chore, não fique triste. Eu estou sozinho, abandonado, o pastor não visita, o líder, ninguém liga para mim. Você quer melhor companhia do que a de Jesus? Aleluia. Jesus está conosco todos os dias, Ele mesmo falando. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele mesmo falando: eis que eu estou convosco. Não veio me visitar. Jesus te visita todos os dias. Amém. Toda manhã a bondade e a misericórdia de Jesus se renova sobre a sua vida. Toda manhã. Você quer mais do que isso? Mas eu queria o pastor, eu queria o irmão, eu queria a irmã. Eu quero é Jesus. Amém. Se o pastor vier, vai ser bem-vindo, porque eu vou abençoar a vida dele quando ele chegar aqui.
Não escutei não, amém? Amém. Aleluia. Me ajuda, irmãos. Amém. Então, irmãos, quando nós estamos na família de Deus, nós estamos para isso, não é para ter cargo, né? Na verdade, a nossa visão está escangalhada ali, caiu de lá. Vamos ver se essa semana ele dá um jeito de pendurar aqui no meio, aqui, ó. O nosso Encarga de ficar. Vamos lá, vem cá. Vem, Rocha, você e o Leonardo. Para os irmãos poderem ler e saber que nós, como igreja, nós temos uma visão. Ela estava pendurada lá, mas já caiu. Agora nós vamos pendurar de novo. Agora, como vocês penduraram, vai ficar até o fim do culto. Agora. Olha lá. Dá para ler? 1, 2, 3. Os irmãos lê? 1, 2, 3. Nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote e cada casa uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração para Cristo, através das células que se multiplicam. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, nós como igreja nós temos uma visão, o nosso encargo. Sabe o que é encargo? É mais do que um cargo. Sabe o que é encargo? É o seguinte: você não precisa receber um cargo. Olha, agora vamos dar um cargo de evangelista para você. Não precisa dar cargo de evangelista, porque Jesus já deu essa comissão para você. Ide por todo mundo e fazer discípulos. Ganha a pessoa, discipula, fala na vida dela, batiza ela, ensina a guardar as coisas que eu vos tenho ensinado. Isso é encargo. Agora, as igrejas passaram a dar cargos para as pessoas. Vou dar um cargo aqui de porteiro para você. Então, uma vez um irmão falou que está muito triste, saiu da igreja, né, separou da mulher. Eu falei, mas por quê, irmão? É porque minha mulher era ruim de negócio, eu perdi o cargo de porteiro lá da igreja. Percebe como a igreja distorceu todas as coisas? E Deus falou, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Aí Jesus vem e falou, eu vim aqui para fazer isso, para dar vida e vida em abundância, até que todos nós cheguemos a essa medida, a imagem e semelhança de Jesus. Sabe, porque nós fazemos parte de um corpo. Dentro desse corpo, dessa família, nós somos ensinados. Sabe, irmãos, é mais do que ficar anotando, é mais do que ficar ouvindo. Nós precisamos guardar, precisamos praticar. Sabe, nós somos chamados assim para um novo estilo de vida, uma nova maneira de viver. Amém. Sabe, não ser apenas, como Tiago diz, não ser apenas ouvinte, mas ser praticante, sem enganos. E dentro dessa família nós estamos aprendendo, sabe, como família. Não existe concorrência dentro da família de Deus. Jesus falou, olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Nesses dias nós aprendemos que nós precisamos ser igual ao Pai, nós precisamos ser igual ao Filho, igual ao Espírito Santo. Essa é a família de Deus. Então, lá em Hebreus 10 diz assim, 10, 24, 25, e considerai-vos uns aos outros, incentivai-vos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar, não deixando de estar no meio da família de Deus, como é o costume de alguns. Naqueles dias, já tinha irmão que arrumava encrenca por irmão, já não ia mais para a igreja, sabia? Naqueles dias lá, Paulo está falando, ó, não deixe de congregar como é o costume de alguns, mas encorajem-vos uns aos outros, ainda mais quando vês que vai se aproximando o dia do Senhor. Irmãos, a volta de Jesus está iminente. Aleluia, amém. Sabe, todas as coisas no mundo, quando você olha assim, Covid, crise financeira, aumento de combustível, famílias separando, o mundo jaz no maligno, caído numa perdição. E sabe o que a palavra de Deus fala? Será como nos dias de Noé. As pessoas casavam e se davam em casamento, mas não era assim não, que olha, arrumei um amado querido, esperando lá pelo meu querido, né, e vou casar com ele. Não, mas não é isso que a palavra está dizendo. Sabe, o casar e se dar em casamento naquela época era igual os animais aí na rua fazem, sem pudor e sem vergonha, se acasalando.
Sabe o que tem acontecido com a raça humana? É cada esquina, cada lugar. E a palavra diz que será como nos dias de Noé. Por isso, irmãos, que está se aproximando aquele dia, nós como igreja, como família de Deus, nós precisamos viver a justiça de Deus, manifestar o reino de Deus. Sabe, o Pai, na verdade, espera que nós sejamos semelhantes a Jesus. Sabe, Deus nos tirou de um caminho torto, de um caminho de trevas, de um caminho ruim. Sabe, quando Ele criou o homem, a palavra diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Esse façamos aqui significa que na hora da criação não existia só um, existia mais de um. Quem que estava ali na hora da criação? Jesus e o Espírito Santo. Amém. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a família de Deus. E Deus criou o homem para fazer parte dessa família. Sabe? Mas esse homem rompeu. Na verdade, desconectou-se de Deus, desconectou-se com o propósito. Perdeu a imagem, perdeu a semelhança. Mas em Cristo todas as coisas foram restauradas. Você foi restaurado em Cristo Jesus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Ainda que o diabo fale para você não tem jeito de ser. Não tem jeito, porque Jesus era Jesus. Irmão, Jesus era o homem. O Deus que se fez homem habitou entre nós. Passou por todas as provações, todas as lutas, e Ele venceu. Ele diz: olha, no mundo vocês vão ter dificuldade, vão ter aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci. Como que nós precisamos fazer? Nós precisamos então cooperar com o Espírito Santo. Sabe, cooperar com o Espírito Santo? A nossa parte é ouvir e praticar. Sabe, a nossa parte é praticar é porque você creu, você ouviu, você creu e agora você pratica. Sabe, para isso o que Deus fez? Deus nos inseriu na vida da igreja, no corpo. É para isso que nós estamos aqui, irmãos, para fazer diferença uns na vida dos outros. Amém. Sabe, é para isso que Deus, como Pai, nos disciplina. Sabe, né? Disciplina não é aquela que alguém pensa assim: nossa, Deus vai jogar uma praga em você, vai jogar uma doença. Como nós estávamos vendo o testemunho de uma moça, que o pai, quando ela se converteu, uma jovenzinha se converteu, o pai colocou ela fora de casa. E ela estava na vida da igreja, arrumou um marido, e havia uma praga do pai e da mãe sobre a vida dela: você não vai dar certo, vai casar com um pé rapado, miserável, arruinado da vida. Essa moça casou, nem no casamento os pais foram, e logo depois ela teve um filho. Ela, acho que perdeu 2 e teve uma criança. E quando ela teve essa criança, então, depois de muitos anos, a mãe foi visitá-la no hospital. E ela sempre orando: Deus, que aconteça algo marcante na minha vida, porque eu possa restaurar o meu relacionamento com os meus pais. E a mãe no hospital, a enfermeira pegou a criança ali para dar um banho, e a criança escorregou das mãos da enfermeira e caiu de cabeça. E aquele movimento todo, a médica chegou lá, e ela estava muito feliz porque a mãe estava lá. Veio restaurar o relacionamento. Mas então a médica falou: olha, houve uma tragédia. Sua filha escorregou da mão da mãe e veio a óbito. E depois a mãe dela entrou desesperada, ajoelhando, beijando as pernas, acariciando ela, pedindo perdão por toda aquela tragédia de vida que eles tinham vivido. E ela orando a Deus, mas Deus consolou, confortou o coração dela. Depois daquilo, ela prosperou muito na sua vida material, uma história um pouco longa, então já vou encurtando. E depois ela teve mais 3 filhos, lindos filhos, e no exame que ela tinha pedido lá no hospital, aquela criança nasceu com uma deficiência muito grande que ela não ia conseguir nem sobreviver, assim, Só que, irmãos, a questão é a seguinte: olha, os nossos relacionamentos é para hoje. Nós precisamos andar em conserto de relacionamento para hoje, sabe? E Deus, Ele nos corrige, sabe? Ele não joga praga. Então, como aquela mulher falou: olha,
Alguém falou para ela: você está em pecado. Por isso que Deus pesou a mão. Deus não faz isso, irmãos. Sabe, a disciplina de Deus é chamar você para perto, falar assim: filho, eu te amo. Se coloca debaixo do propósito que eu quero te abençoar. Muda a sua maneira de pensar, porque você pode experimentar boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Então esse é um projeto audacioso. Só Deus podia ter esse projeto, irmãos. Tomou o homem com uma natureza caída, destruída, sabe, uma natureza diabólica, e fez com que o homem se tornasse o quê? Semelhante a Jesus. Você já é semelhante a Jesus. Quantos tem o Espírito Santo dentro de si? Amém. Sabe, é que nós temos mania de olhar para o natural. Você olha assim: nossa, mas eu ainda grito com a minha esposa. Lá no Brasil costuma acontecer essas coisas. Mas eu brigo com meu marido, eu dou vassourado nele, eu fico mirrado com meu marido. Não sei se os irmãos sabiam, lá no Brasil tem essas coisas, irmão. Ainda bem que nós estamos aqui em Portugal. Amém. Debaixo de um favor tremendo de Deus. Amém. E nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. Essas coisas são velhas, ficaram para trás, tudo é novo. Sabe por quê? Por conta disso. Sabe, Deus nos tirou dessa natureza e colocou em nós a natureza dele. Nós estamos em Cristo, e mais ainda, a palavra diz que ele nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais. O que é estar assentado nas regiões celestiais? É estar acima de todos os problemas, todas as dificuldades, todas as coisas. Sabe, os problemas, as dificuldades, as lutas são desse mundo, mas nós estamos em Cristo. Amém. Pastor, mas está ali. Eu sei, mas eu estou em Cristo. Amém. E eu prefiro confessar o que diz a palavra. O que a palavra diz? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Andar segundo o seu propósito é se deixar ser transformado pelo poder da palavra. Mas se você não anda dessa forma, irmão, você vai sofrer as consequências deste mundo, e esse mundo já é do maligno. O diabo já está derrotado, já está vencido. Agora ele só pode prevalecer e fazer alguma coisa contra a sua vida se você deixar. Quantos querem deixar o diabo fazer alguma coisa? Diga amém. É espertinho, é espertinho. Então, irmãos, Deus espera exatamente que nós aprendamos com cada membro da família dele. Sabe como funciona? Sabe, a família de Deus. Sabe, nós vamos olhar e aprender. Quem é a família inicial de Deus aqui? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora Deus nos chamou para fazer parte dessa família. Amém. Sabe, então nós precisamos aprender a nos comportar como se comporta a família de Deus, porque tudo isso nos leva a um caminho. Qual é o caminho? Se tornar semelhante a Jesus. Esse é o propósito eterno. Deus criou Adão, façamos o homem conforme nossa imagem e semelhança. Adão escolheu andar pelo seu próprio entendimento, e aí então ficou estragado para o propósito de Deus. Aí vem Jesus e restaura essa condição. Por isso que Jesus fala que quem está cansado, vinde a mim vós que estáis cansado e oprimido, eu vos aliviarei. Sabe, Jesus já veio para te dar alívio, mas mais do que alívio, Jesus quer te dar descanso. Ele fala: se você aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, você vai encontrar o quê? Descanso para a vossa alma. Irmãos, o que tem de gente perturbada, o que tem gente cansada de alma, e ó, pior, dentro das igrejas, gente cansada de alma, perturbada, sem rumo, sem direção. E Jesus fala: olha, eu quero te dar descanso. Para você ter descanso, você precisa fazer o quê? Aprender de mim. Aprende de mim, que sou manso e humilde de coração. Então a palavra do Senhor também, ali em Hebreus 12, diz assim: portanto, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, então devemos deixar todo embaraço, deixa o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para quem? Jesus. O autor e consumador. Autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus. Porque se você olhar para o irmão,
Não sei não o que pode acontecer com você. Sabe, a sua alma pode ser envenenada. Mas se você olhar para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gosto que estava proposto, sabe, ele suportou a cruz, sabe, desprezou a afronta, desprezou a perseguição e assentou-se à destra do trono de Deus. Considera, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo, porque ainda não resistis até o sangue, combatendo contra o pecado. Alguém aqui já suou gotas de sangue para vencer o pecado? Não. Jesus suou gotas de sangue, e ele venceu por nós. E já vos esqueceste da exortação que argumento convosco, como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor. Não desmaie quando por eles for repreendido, porque o Senhor corrige, ama e açoita a qualquer um que recebe por filho. Tem algum filho de Deus aqui nessa noite? Amém. Amém. Em Cristo Jesus, todos nós nos tornamos filhos de Deus. Então, se você suporta a correção, sabe que Deus trata com os filhos, porque então você é filho de Deus, você não é um bastardo. Sabe, se você não suporta a correção, você se torna um bastardo. Então a expressão aqui, irmãos, consumador da nossa fé, sabe, diz o seguinte, olha, que nele nós somos aperfeiçoados. A nossa fé está sendo aperfeiçoada em Cristo Jesus. Sabe, agora quem não tem disciplina, quem não se disciplina, na verdade, não tem como ser aperfeiçoado. E a capitã pergunta para você: você é alguém, uma pessoa fácil de ser corrigido? Pergunta aí para o irmão. Não vale falar que não, hein? Só perguntar. Você é fácil de ser corrigido? Você é uma pessoa fácil? Não aproveita em família não para fazer acusações, hein? Eu não aproveito em família também não para olhar para o outro, dar uma risadinha. Irmão, olha para a pessoa como Deus olha. Aleluia. Sabe o que tem dentro dessa pessoa aí do seu lado, linda e maravilhosa? Jesus. Aleluia. Sabe, Jesus. Essa é a causa de nós não sermos pulverizados, consumidos. Porque Deus olha para nós e vê Jesus. Sabe, o sacrifício de Jesus, ele é perfeito. Infelizmente a religião pregou que você tem que fazer isso, você tem que ter medo de Deus, você tem que melhorar, você tem que melhorar, você tem que melhorar. Quem que consegue melhorar? Ninguém consegue melhorar. Agora Jesus declarou algo: está consumado. Está consumado. O que precisava ser feito já foi feito. Jesus já fez por nós. Então, e lá em Filipenses 1,6 diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la até o dia de Jesus. Aleluia, amém. Sabe, declara isso para o irmão, fala assim: irmão, eu estou em reforma, tem paciência comigo. Estou em reforma, tem paciência comigo. E eu percebo o seguinte: olha, tem obras, né, o Narjanã que trabalha com obras, a gente está conversando sobre obras. Cada lugar tem uma maneira de ser. Lá no Brasil é o seguinte: o pessoal está morando dentro da casa, ou está reformando, está quebrando tudo por fora e tal. Aqui não, aqui uma semana eles vêm por uma faixa. 15 dias depois, eles montam um andaime. Aí depois faz mais uma coisa. É que eu percebi isso, tá, irmão? Eu não sei se é mais ou menos assim. Obra que é para sair uma semana, 15 dias, leva uns 2 meses. Até mais, né? Mas então é o seguinte, por favor, né? Você está aqui em Portugal, mas tem que aumentar a mudar. Tem que ser rápido. A obra tem que ser rápida. Sabe por quê? Porque nós precisamos manifestar a glória de Deus nesse mundo. Amém. Sabe, esse mundo precisa olhar para nós e ver o seguinte: olha, a manifestação da glória de Deus. Então, Pai, nesse processo, dentro da família, está nos limpando para nos tornar semelhante a Jesus. Esse é o alvo, sabe, do propósito eterno de Jesus, de Deus na nossa vida, nos tornar semelhante a Jesus. Então está acontecendo. Fala para o seu irmão: você está se tornando semelhante a Jesus.
Então nós aprendemos com a família de Deus, nós aprendemos com Deus que é o Pai, nós aprendemos a ser pais espirituais, nós aprendemos a ser pais naturais, porque Deus é amor, e nós aprendemos assim. Nós aprendemos como filho. Como filho, o que Jesus veio para fazer, irmãos? Servir. Sabe, os filhos da família servem. Não esperam ser servidos, não. Deixa eu servir. Sabe, é igual assim, quando a gente chega numa comunhão da célula, numa festa, aí todo mundo está lá. Devia ser uma briga para servir, né? Às vezes parece que é uma briga para ser servido. Então nós vamos perceber isso. Nós temos essa natureza de Jesus dentro de nós. Sabe, servir os irmãos, servir a igreja. Irmão, não precisa de carona, não precisa de lugar, não precisa de pouso. O que você precisa? Eu estou aqui para te servir. Esse exercício é mínimo, né? Sabe quando nós entregamos dízimo e oferta? Deus não quer dízimo e oferta. Deus quer a sua vida por inteiro. Alguém pode dizer amém? Amém. Então diga isso para o irmão: Deus quer a sua vida por inteiro. Deus quer a sua vida por inteiro. Sabe? Ele começa pelo dízimo. Ele começa pelo dízimo. Sabe por que ele começa pelo dízimo? Só para treinar você, se você tem disposição para entregar a vida por completo. Porque, irmãos, nós estamos nesse mundo e eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Eu sei que o mundo espiritual está um grande mover aí, vai complicar ainda a vida da igreja, a vida dos crentes. Então, se nós não aprendermos a servir a Deus como família, como igreja, quando vier o período assim de perseguição, nem estou falando da tribulação não, porque os crentes vencedores nem vão estar aqui no tempo da tribulação. Amém. Tem algum vencedor que nosso encargo é de ficar uma igreja de vencedores. Então, irmãos, fica atento, fica esperto, porque o tempo está próximo. Então nós precisamos aprender com Deus que é o Pai, todo amoroso. Nós precisamos aprender com Jesus que é o Filho, é o servo, veio para servir. E a palavra de Deus fala que sempre meus imitadores começou de Cristo. Como é que Paulo foi imitador de Cristo? Ele foi perseguido, foi apedrejado, foi surrado, foi morto, foi preso. Ele falou: vocês querem mesmo servir Jesus? Sejam meus imitadores. E devemos aprender com o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Consolador. O Espírito Santo é aquele que ensina, que faz lembrar. Sabe, o Espírito Santo não é aquele que fica cobrando. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro. Sabe, a igreja religiosa quer proibir as pessoas de fazer isso, proibir daquilo outro. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Então o Pai nos exorta, sabe, para a gente se posicionar, se animar. Sabe, o Filho veio para nos servir, nós vamos servir o Senhor. O Espírito Santo veio para consolar. Então, depois de nós aprendermos com a Trindade, depois de nós aprendermos a ser família, sabe, irmãos, agora nós só precisamos sair e praticar. Nós estamos aqui começando uma igreja aqui em Portugal. Sabe, essa é uma igreja de milhares. Amém. Essa é uma igreja de milhares. Eu creio que nós vamos cair na graça do povo. Amém. Sabe, praticando os princípios da igreja primitiva. Amém. Eles viviam no partir do pão, nas orações, sabe, não tinha restrição para essa igreja, não tinha restrição para esse povo. Então essa era a família de Deus. E eles chegavam ao ponto, sabe de quê? Vendiam propriedades e dava a quem tinha necessidade. Eu penso que Deus vai nos conduzir um dia desse para nós praticarmos muitas coisas como ele praticava na igreja primitiva. Amém. Então prepare o seu coração. Comece com as pequenas coisas. Sabe, começa trazendo alguém para o encontro, né? Começa ajudando a pagar a alimentação do encontro, a nossa comunhão. Começa fazendo isso, porque não é só isso que Deus quer. Deus quer você por inteiro nessa obra. Amém. Por inteiro. Que nós possamos ser semelhantes a Jesus.
Amém. Sabe, ser semelhante a Jesus. Quantos querem ser semelhante a Jesus? Amém. Então fiquem em pé. Eu quero pôr uma canção ali.